Oi, pessoal, tudo bem? Santa gratidão, aqui retornamos com a prosa com Betaglia. Muito bacana essa prosa, tem sido muito interessante e receber esses convidados e essa semana aqui, essas convidadas, né, principalmente pelo Dia das Mulheres, que nós vamos dividir ao longo da semana, e nós vamos falar aqui sobre mapas mentais, organize as suas ideias. Olha que legal esse tema. E o nosso tema de hoje poderia também se chamar Os Problemas de se Trabalhar no Século XXI. E cá entre nós, não se trata, veja bem, não se trata de fazer mapeamento da mente, mapeamento do cérebro, é outra coisa. Um dos principais problemas que temos que enfrentar como pessoas ativas que querem alcançar resultados em suas vidas é que há muitas tarefas que nós executamos diariamente, independentemente se somos empreendedores ou não, professores, colaboradores, médicos, todo mundo entra nessa seara aí e às vezes acaba se perdendo na imensidão de atividades, um montão de coisas para fazer. E para a gente se perder nisso, logicamente, é a coisa mais fácil, ou seja, às vezes você traça uma prioridade para enfrentar o seu dia e aí recebe um telefonema daqui, um outro de acolá, uma conta para pagar e, de repente, tudo aquilo que a gente estabeleceu como prioridade, nós não sabemos ou não podemos cumprir. E, para isso, existem algumas formas que nós chamamos de mapas mentais que ajudam a organizar os pensamentos ao redor aí de um tópico, ou, logicamente, como a gente convive com várias coisas, vários tópicos também podem ser aí organizados. Dando o devido crédito, o criador de uma ferramenta, que é a ferramenta dos mapas mentais, foi o Tony Buzan, um psicólogo, escritor e consultor em educação. Isso já faz um bocado de tempo, pelo menos aí uns 20, 30 anos. E o objetivo disso é ajudar na aceleração do cérebro das pessoas. Uau, que interessante! Mas eu vou prosear sobre esse assunto com a amiga querida, a Semari Dutra. Oi, Semari, que bacana, que legal, fantástico tê-la aqui participando da prosa com Betaglia nesse dia maravilhoso, né? Nessa semana, nesse período que nós estamos tratando basicamente aí do dia dedicado de uma maneira mundial, global, para as mulheres. Semari, seja bem-vinda. Eu que agradeço, professor Paulo, muito obrigado por esse convite, fiquei realmente muito lisonjeada de poder participar do Prosa. Obrigada. Olha só que bacana. Semari, a gente que já conviveu um bom período aí lá no MBA do Senac, né, na pós-graduação do Senac. Semari, fala um pouquinho aí dos mapas mentais. Falo sim. O mapa mental, ele acabou entrando na minha vida para me ajudar a estudar. Eu achava que usar canetas coloridas, fazer desenho, era coisa de gente que não tinha o que fazer. Mas não, depois eu vim a descobrir, e estudando, e depois do curso que eu fiz, a gente descobre que essa é uma forma que o nosso cérebro acaba aprendendo mais facilmente. E o Tony Buzan, justamente ele, na época que ele estava na universidade, ele percebeu que tinha muita informação para ser estudada, que ele não ia dar conta. E analisando trabalhos anteriores de filósofos, até mesmo de Einstein, ele percebeu que a maioria deles trabalhavam através de diagramas, de fluxogramas, partindo de uma ideia central e explodindo. Isso trouxe a ele algo que se assemelhava a uma sinapse cerebral. Então, ele começou a desenvolver algumas metodologias e chegou, então, no que ele chama hoje de mapa mental. Só para poder referenciar, isso tudo aconteceu lá nos meados dos anos 60, 1960, né? Que foi quando Tony Buzan começou, então, a trabalhar dessa forma. Nada mais são, os mapas mentais, nada mais são do que formatos gráficos para a organização de informações, formatos visuais, o que ele costumou chamar de pensamento visual. Nos dias de hoje,
a gente acaba utilizando emoji, aquele emoji com lágrimas para dizer que está chorando, um risadinha para dizer que está achando aquilo super engraçado. Então, seguindo essa linha de pensamento visual, é como foi desenvolvido o mapa mental, né? Que bacana, ô Semari, na realidade você trouxe até um exemplo aí que a gente acaba usando nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, e até no LinkedIn, né? Nós temos isso que é muito mais rápido e visível, né? Ou seja, é algo visual que chama a atenção, né? Você dá uma olhadinha ali, você vê se a carinha está triste, se está alegre, se é ok, se tem um joinha, né? É muito bacana isso. E quais tipos? Quando a gente fala, porque eu cheguei a utilizar, existe um monte de aplicativos, né, Semária, aí pela internet, inclusive alguns são gratuitos, outros não são, mas tem uma partezinha que eles deixam baixar e tal, e depois, logicamente, se você quer uma ferramenta um pouco mais complexa, você tem que comprar a licença. Mas que tipos de problemas eventualmente essas ferramentas podem resolver, desde a mais simples até a mais complexa, você, Mari, como é que você Tá. enxerga isso? Eu acho que assim, antes de mais nada, você não precisa de um software para poder fazer, ou de um aplicativo para poder fazer um mapa mental, né? Bacana. A estrutura de um mapa mental, ele sempre vai partir de um assunto-chave. Então, coisas simples, até as mais complexas. Por exemplo, uma lista de supermercado, compras da semana. Quando você inicia partindo do centro, você passa a categorizar cada assunto. E dali você cria subtópicos. Então, isso pode ser feito também e passa a ser muito divertido, e o seu cérebro fica muito feliz com isso, porque você passa a utilizar não só o lado direito, quanto o esquerdo, quanto o direito, trazendo cores, quebrando monotonia e trazendo, inclusive, facilidade de memorização, partindo sempre das cores, imagens. Esse é a base de um mapa mental. Então, a gente não pode confundir isso com diagrama aranha, com diagrama espinha de peixe ou com fluxograma. São coisas totalmente diferentes, justamente por conta desses princípios. Cores, categorizado por tópicos, subtópicos e subtópicos, né? Você tem uma forma de escrever correta, tudo isso para facilitar a forma que você vai fazer essa memorização, ajudar seu cérebro a memorizar. Então, é muito divertido fazer à mão, né? Um exemplo muito prático da solução que esse método de fixação e de organização de ideias pode nos trazer, quando teve 11 de setembro, lá quando teve aquele acidente com o atentado terrorista, a empresa de energia elétrica, ela restabeleceu a energia na cidade em 48 horas, se eu não me engano, através de um mapa mental. Porque a forma que você tem de colocar as ideias no papel agiliza, faz você ter uma visão de todo e faz com que você consiga, então, desenrolar mais rapidamente essas ideias. Voltando à questão do software, existem sim softwares pagos, gratuitos e pagos, né, onde você compra a licença. Alguns exemplos, eu estou até com a minha cola aqui, se o senhor me permite. A gente Claro. tem o FreeMind, o XMind. No Windows, a gente tem o Mind Manager. Para ser usado em celular, o MindMeister e o Simple Mind. Para os aplicativos Apple, você tem o NovaMind, o MindNode e o iMindMap. Todos eles, você consegue desempenhar a mesma coisa. Onde você parte, sempre vai ser isso, o mapa mental. Vai partir de uma ideia central com criação de categorias e subcategorias. E aí você consegue ter a visão geral daquilo que você está esperando.
Ô, Semari, e aí tem algum que você prefere usar ou, ou você prefere fazer à mão? Você usa aplicativo também ou não? Então, eu particularmente prefiro utilizar os manuais. Para mim, além dessa coisa da diversão, de me trazer prazer em fazê-lo, eu prefiro fazer os manuais. Eu tenho até um exemplo onde Ah, a olha que gente legal. consegue ter a ideia, você tem um sentido correto de fazer a leitura desse mapa mental, sempre com palavras-chave, e Tá. aí a categoria e a subcategoria, onde você vai trazendo à memória aquilo que você quer dizer, né? Olha que Então, isso legal, que facilita bacana. muito. Aham, aham. Mas eu já trabalhei, obviamente, que em algumas situações, principalmente as mais formais, o ideal é que você leve um software que fique uma apresentação menos informal, né? Eu já trabalhei sim com o FreeMind e com o XMind, né? Já trabalhei, não são difíceis de serem trabalhados. Ele chega a ser um pouco autoexplicativo, né? Ele é um pouco sensitivo, você consegue trabalhar facilmente. Mas você tem a versão paga deles, do aplicativo, Não, eu ou tenho a você versão utiliza? gratuita. Eu tenho a versão Ah, gratuita. e com a versão gratuita é possível a gente desenvolver um raciocínio da forma Sim, como você sim, colocou nesse papel aí? sim, é possível. A única questão é que muitas vezes eles acabam te limitando o número de mapas mentais que você pode desenvolver. Aham, Você tem acesso à ferramenta completa, porém o número de criações de mapas é que fica um pouco reduzido. tá. Porque eu uso os mapas mentais também, não uso a aplicação, já tentei no aplicativo, mas não sei, parece que eu prefiro, né, pegar uma folhinha de papel sulfite. Aliás, eu não uso as cores. Agora você está me dando uma ideia bacana aí de usar as cores. Eu construo lá Sim, uma árvore, quais são as necessidades, tal, e aí eu vou evoluindo em cima daquilo. Né? Mas usar as cores me parece mais pertinente aí. as cores, elas são um ponto-chave para os mapas mentais, as cores e as imagens. Porque você faz com que o seu cérebro não caia em monotonia, primeiro. Segundo, você começa a categorizar. Então, se você tem um determinado assunto dentro daquele assunto master, você mantendo ele numa única cor, o teu cérebro entende que aquilo está relacionado com aquela palavra-chave 1, por exemplo. Ah, Né? Então, ao mudar de assunto, você traz uma nova cor, e assim o teu cérebro começa a organizar e fazer os links de uma forma melhor. tá, tá. Nossa, que bacana, muito legal. Eu acho que é um aprendizado extremamente importante aí, até para a gente utilizar mais com frequência, né? Eu, com certeza, vou utilizar com mais frequência do que eu uso hoje. Eu uso bastante, tem muitas atividades que acabo seguramente me perdendo em algumas delas. Você inicia o dia com algumas prioridades e depois termina o dia olhando para aquelas prioridades que não foram cumpridas, né? Por quê? Porque no seu dia a dia existem interferências, né? Exato. E aí, logicamente, né, Semari, está vinculado a outras coisas, né? O que que eu tenho que dizer sim, o que que eu tenho que dizer não. E Sem pode dúvida ser alguma. que, e aí nas cores que você está falando, pode acontecer isso, né? Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que cumprir aquilo, né? É muito É bacana. uma forma, tá vendo? A gente, aos poucos, manuseando o mapa mental, a gente acaba criando é, ferramentas ou aspectos úteis para nós. No momento que você faz um mapa mental da sua agenda da semana, onde você tem os itens que são prioritários, que não podem deixar de ser realizados, numa cor vermelha, por exemplo, você sabe que aquele ali, se ele foi cumprido ou não. Aqueles que são um pouco, que podem ser deixados para um pouco mais para depois, né, que não tem esse nível de urgência, com uma cores mais leves, você também pode, né? Então, bate o olho, fica uma coisa um pouco mais visual, isso ajuda muito o cérebro a raciocinar rapidamente. Olha que bacana. Semari, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa prosa aqui ela é tão gostosa, tão boa, né, que ela passa muito rápido.
Então, o primeiro bloco da nossa prosa, ele está terminando. Nós já falamos sobre algumas características aqui do mapa mental, dos mapas mentais, mas eu queria explorar, no segundo bloco aqui da nossa conversa, as vantagens, a utilização, eventualmente as cores, por exemplo, o vermelho você usa para quê, o azul para quê, o verde para quê, sei lá, alguma coisa nessa linha de raciocínio. E aí você toma uma aguinha e um café e nós voltamos para o segundo bloco. Pode ser assim, Semari? Claro, claro, lógico. Oi, Semari, que legal, que bacana. A gente voltando aqui para o nosso segundo bloco, Semari, para conversar desse assunto. Esse assunto ele parece tão simples, mas não é não. Ele exige organização da nossa parte. Semari, eu gostaria agora que você trouxesse para a gente aí, pela sua experiência na utilização dessa ferramenta, as vantagens de se utilizar os mapas mentais. Eu queria explorar uma outra coisa depois, né? Eu queria deixar aqui, né, arquivadinho para nós conversarmos sobre como que entra o design thinking, qual a relação do design thinking com o mapa mental. Mas primeiro eu gostaria que você explorasse aí o lado da utilização dos benefícios, das vantagens do mapa mental, Semari. Ok. Muito bom. O mapa mental ele pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer momento. Por exemplo, crianças, no momento em que estiverem estudando. Aquela coisa de você ficar lendo e depois ter que fazer um resumo, para muitos é muito maçante. Para algumas pessoas, para algumas crianças e até para alguns estudantes mais velhos, a questão de você ter uma visualização de uma forma diferenciada, porque são visuais, né? não são daqueles auditivos, são visuais, você montar um mapa mental de um resumo de uma matéria vai te ajudar na memorização para desse assunto. Você vai sempre utilizar novamente o assunto central e palavras-chave e subpalavras-chave que possam explicar aquele assunto. E assim você consegue desenrolar. Então, crianças têm sido ensinadas a utilizar do trabalho do mapa mental, da confecção do mapa mental, para ajudá-las a estudar e a memorizar aquela matéria. Uma dona de casa pode utilizar um mapa mental para organizar sua semana, organizar sua agenda, organizar uma compra de supermercado, como eu havia dito anteriormente, ou até mesmo uma viagem, ou vamos viajar ou não vamos viajar, sempre partindo de um assunto central e de seus itens e das suas ideias a partir daquele item central que você começa a desmembrar. Dentro de uma empresa, você pode também utilizá-lo para um resumo de uma reunião, ou até mesmo antes disso, para organizar uma reunião, onde você acaba tendo todos os seus tópicos, que são assuntos que serão tratados ali. Uhum. E ali, você cria-se, dentro de uma reunião, você acaba criando como uma ata, também mapas mentais, onde você, através das palavras principais, consegue ligar ao assunto principal. Então, assim, o mapa mental, ele pode ser utilizado, ele tem infinidade de usos, para estudos, para memorização, para organização, para planejamento. E aí é que ele entra no Design Thinking, né? A diferença é que no Design Thinking você tem uma metodologia, já onde ela tem toda uma estrutura, acho que são cinco fases, se eu não me engano, e o mapa mental entra em duas delas, onde você faz a criação dos tópicos para depois entrar no detalhamento. Então, a diferença são coisas distintas, o Design Thinking que o mapa mental, onde o Design Thinking você vai usar de uma estrutura e o mapa mental você vai também, através de uma estrutura própria, desenvolver ideias, podemos dizer assim.
tá? Bacana, muito, muito interessante. Você sabe que eu utilizo muito o Design Thinking, né? Principalmente o modelo Canvas lá do Ok. Osterwalder, né? Do Alex Uhum. Osterwalder. E eu gosto muito daquelas caixinhas que ele coloca, desde o momento em que você cria a sua proposição de valor, né? Você tem os passos para poder chegar no cliente, né? Faz É. segmentação, tem toda a parte de canais, de relacionamento, olha para o lado do back-end, né, que é a parte de fornecedores, a parte de construção, e aí você consegue determinar os seus custos e as suas receitas de uma maneira, né, utilizando post-it, o que é muito visual, né, e com cores diferentes. Cheguei a fazer curso disso lá no passado, há muito tempo atrás, né, e achei muito interessante. Hoje eu utilizo muito e aplico, inclusive, nas minhas atividades de consultoria. Interessante Eu saber que tenho, esse... Oi, pode perdão, falar. eu tenho aqui atrás algo Isso eu estou parecido com o vendo aí, Design Thinking, legal. sim. Uhum. Só que dentro de cada quadradinho, cada um desses tem um mapa mental, onde eu estou fazendo todo o detalhamento e até mesmo um brainstorm de como chegar naquilo que eu preciso. Que Né? bacana. Então, o Uhum. mapa mental passa a ser um suporte para o Design Thinking. Interessantíssimo, interessantíssimo. Quer dizer que você, dentro de cada uma dessas caixinhas, cada um desses post-its, você tá. Você do lá, outro lado, aí você tem o mapa mental. Bacana, bacana. Né? Foi a forma que eu encontrei para poder fazer todo esse detalhamento. Ao Uhum. invés de você fazer listas e mais listas, o mapa mental consegue enxugar isso e fazer com que fique mais visual. Tá, interessante. Tem muitas pessoas que acabam enxergando isso como alguma coisa extremamente metodológica, e de fato é metodológico, mas é formal. Mas isso ajuda, como você falou antes, né, Semari, ajuda muito a organizar as ideias, a memorizar, né? Isso é importante no corre-corre do dia a dia, né, nas circunstâncias que nós encontramos aí. Semari, eu queria que ainda você explorasse um pouquinho mais esse aspecto dos mapas mentais, porque você falou aí que não tem idade, né? Todas as idades podem utilizar esses mapas mentais, sendo crianças, sendo adultos, sendo já velhinho que nem eu, né? Ou seja, são condições importantes, né, Semari? E pode ser utilizado para várias circunstâncias do dia a dia. A gente só tem que tomar cuidado para não criar um hábito, né, de coisas extremamente simples, você ficar ali desenhando ou coisa desse tipo. Eu acho que tem um nível de complexidade que seja interessante a gente embarcar. Como é que você enxerga isso? Bom, eu falo que todos podem utilizar, porque realmente, assim, o meu filho aqui em casa tem utilizado do mapa mental para estudar para as provas. Né? Nesse período, ele é visual, então foi uma forma que nós encontramos dele conseguir desenvolver. E toda vez que ele retoma a um mapa mental de um determinado assunto, a memória se faz, é como se ela fosse ampliada. Então, isso vai te dando uma consolidação sobre aquele assunto, né? Então, por isso que ele é indicado, inclusive em várias pesquisas científicas, apontam melhoria no desempenho das crianças em mais de 32% no desempenho delas em relação à forma anterior de estudar e à forma atual de estudar com mapa mental. Nós podemos utilizá-la realmente em vários outros pontos. Eu, por exemplo, no momento, eu sou uma coach de mulheres, eu utilizo do mapa mental para poder fazer com que fique mais visual e traga mais clareza para as minhas clientes as metas que elas querem alcançar, onde elas querem chegar e quais são as ferramentas que elas possuem. Então, um processo, um exemplo, né? Prático, um processo de coach de 10 sessões, ele pode se resumir em um único mapa mental, Uhum. onde ela vai ter em mãos todas as informações que ela precisa. Porque toda vez que ela encontrar aquela palavra-chave, ela vai remeter àquela determinada situação em que ela estava, aonde ela utilizou daquele talento ou daquela competência.
E assim, por consequência, em projetos também, onde você pode não só utilizar para fazer brainstorm, fazer um sequenciamento de palavras até chegar, por exemplo, em determinados assuntos, onde você vai fazendo links, e aí existem técnicas para isso, para que você possa ampliar ainda mais a sua visão sobre aquele determinado ponto que está sendo tratado. E até mesmo uma coisa singela, como uma receita de bolo ou até mesmo um resumo de livro, para que você possa fazer fixação, né? A importância do mapa mental não é só a questão da organização, a questão de planejamento, mas a questão de memorização, para poder levar isso à frente, porque quantas vezes a gente já não leu um livro e fez várias anotações no próprio livro, e depois aquilo parece que desapareceu como um sereno, né? Que ele abre e você, bom, e cadê aquelas informações? Quando você faz o mapa mental, você está fazendo uma fixação e isso ajuda na sua memorização. Então, a utilização principal do mapa mental é isso: memorização, organização, planejamento. E, obviamente, a abertura do teu ponto de vista para você criar novas ideias. Então, ele pode ser utilizado de várias formas. Você, obviamente, pode fazer com que as coisas fiquem mais simplificadas, né? O mapa mental tradicional exige de figuras, mas isso não é necessário. Você, aos poucos, vai adequando à sua necessidade. E isso que é gostoso dele. O que é bom para você, né? E aí as coisas começam a acontecer. Nossa, que fantástico, Semara. Você sabe que eu escrevo muitos artigos, né? E praticamente toda semana estou escrevendo algum artigo, e eu uso um pouco desse conceito, né? Principalmente a estruturação. Primeiro é determinar qual é o tema. Aliás, os temas muitas vezes são determinados em função de uma estrutura que eu imagino que eu tenho que fazer, então já diversos temas aparecem. E dentro daquele tema, eu faço uma espécie de mapa mental exatamente para poder buscar o que é essencial, o que é importante para colocar dentro daquele artigo, né? E a última revisão do meu livro que eu fiz, eu usei os mapas mentais, logicamente não dentro do contexto que você está falando, das cores, né? Mas como é que eu fui estruturando e o que era importante, inclusive, para adicionar elementos que fossem prioritários e fundamentais na quarta edição do livro. Bacana o que você está falando, ou seja, aí fica uma dica, inclusive, para professores, né, Semari? Para Exato. que eles possam usar ferramentas desse tipo. Eu sei de alguns que utilizam, né? Até porque traz uma organização, e aí a palavra visualização que você colocou fica muito atrativa, né, nesse meio de se utilizar essa metodologia, correto? Exatamente isso. E pensando muito no que a gente tem vivido, de você estar com pressa, sempre fazendo as coisas onde o seu tempo já está, onde você precisa otimizar o seu tempo. O mapa mental, se você tem um plano, se você precisa fazer um planejamento rápido, ele funciona perfeitamente, justamente para você trazer os assuntos e as palavras principais para uma lembrança, para que depois você possa, como o senhor falou, de estar fazendo a revisão do seu livro, já veio trazendo palavras que eram importantes a serem tratadas na próxima edição, né? Olha só que maravilha, Semara. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. A prosa foi fantástica e nós estamos terminando a prosa aqui, né? Então, o pessoal, inclusive, pode fazer um mapa mental da nossa prosa, né? Para lembrar Claro, o que foi pode sim, falado. fiquem à vontade. E se precisarem de ajuda, eu estou à disposição. Que maravilha, Semari. Olha, um abraço virtual, né? Você está onde agora, Semari? Que cidade Eu você estou em está? Vinhedo, na Ah, minha casa, Vinhedo. onde eu estou executando o meu trabalho. Estou em home office. Maravilha. Muito bom, Semari. Um abração, feliz dia, parabéns, tudo de bom para você e Muito gratidão obrigada. enorme, né?
Mais uma vez, muito obrigada, professor Paulo, por essa oportunidade e realmente me sinto lisonjeada de estar participando da sua prosa de hoje. Maria, ao infinito e além. O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tá bom? Amém. Tchau, tudo Muito de bom. obrigado. Até mais, Tchau, obrigada. tchau.